O fim de semana do Campeonato Brasileiro, a rodada 13, registrou alguns episódios que eu considero graves. E é deles que eu vou falar nesse vídeo de segunda-feira, que é um resumo do fim de semana. A gente fez isso na segunda-feira passada, a galera gostou, aprovou. Então, vamos seguir nessa fórmula para hoje aqui. Uma pincelada em alguns jogos. Não foi possível ver tudo, não foi possível acompanhar tudo, mas em alguns pontos muito importantes da rodada. E no final do vídeo, atendendo a pedidos, claro, vou falar de forma mais extensa de outra derrota do Santos Futebol Clube, desse momento tenebroso que o Santos Futebol Clube está vivendo. O Santos tomou olé do Cuiabá, gente. Olé. Tum, tum, tum. Like no vídeo, vai, pra gente começar a semana aí. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Entre no Telegram, tô lá esperando você, o link está na descrição do vídeo. Eu vou começar pelo jogo que eu narrei ontem. O empate entre Atlético Paranaense e Palmeiras. 2-2. E vou começar sobre a fala do João Martins, auxiliar do Abel Ferreira depois do jogo. Uma fala que eu considero grave. Inclusive, eu acho que essa fala precisa ser melhor explicada. Mas vamos lá, vamos separar as coisas. O Palmeiras foi prejudicado pela arbitragem do jogo de ontem? Na minha opinião, foi. Porque o Zé Ivaldo deveria ter sido expulso aos 3 minutos de jogo, porque tem uma imagem atrás do gol, do pênalti que ele comete no Endrick, que assim é matadora. A bola tá indo para essa direção, aí o Zé Ivaldo abandona a disputa da bola, ele vai pro outro lado, ele vai na direção do Endrick e vai com o cotovelo abaixo da cabeça do Endrick, abaixo da nuca do Endrick. A regra disso com muita clareza. Se o jogador não vai disputar a bola, porque acabou o conceito da tripla punição, desde que o jogador dispute a bola. Que não foi o caso, ele não foi para disputar a bola, ele foi para agredir o adversário. Vermelho. Mas o Jean-Pierre não deu vermelho, o VAR também não chamou para vermelho, inexplicavelmente, o Endrick acabou até perdendo o pênalti depois. Então, Palmeiras foi prejudicado ali? Foi. A expulsão do Garcia, né? Ele tomou um cartão amarelo por demorar para cobrar o arremesso lateral, ainda no primeiro tempo. E aí ele toma um segundo amarelo, esse segundo amarelo correto, até o João Martins reconhece isso na coletiva, por abrir o braço num chute que ia na direção do gol dentro da área, pênalti. A questão é que esse primeiro amarelo, ele é muito discutível, porque uma demora numa cobrança de um lateral e uma agressão com o cotovelo no adversário terem a mesma punição, o cartão amarelo, só nisso já entendemos que não faz sentido algum. Então o Palmeiras foi prejudicado pela arbitragem em Curitiba. Ponto. Isso é uma verdade. Isso ninguém pode tirar. Agora, entre ser prejudicado nesse jogo e em alguns outros, e existir uma conspiração contra o Palmeiras, como o João Martins sugeriu no jogo de ontem, há uma gravidade, há uma distância muito grande entre as duas coisas e uma gravidade do que foi dito. Porque isso aqui pode gerar uma mancha, uma mácula no campeonato e quando a gente fala de produto, de credibilidade, você colocar o campeonato nessa lama sem qualquer prova sobre isso, é uma suspeita, ele tem o direito de suspeitar do que ele quiser. Torcedor do Palmeiras tem direito de suspeitar do que quiser. Até aí, no campo da suspeita é uma coisa. No campo da afirmação, você precisa ser muito responsável, porque uma entrevista coletiva de um técnico ou de um auxiliar técnico, ela tem um poder gigantesco de mexer com o comportamento da torcida, com as emoções da torcida. Então eu vou ler aqui o que disse o João Martins especificamente, ó. Abre aspas. Ainda bem que sou eu hoje aqui. Nós entendemos que o futebol brasileiro passa uma imagem de que é o mais competitivo do mundo porque ganham vários, mas ganham vários porque muitas vezes não deixam os melhores ganhar. Foi mais uma vez o que se passou hoje. É ruim para o sistema o Palmeiras ganhar 2 anos seguidos. Fecha aspas. Rapaz, isso é muito sério. Primeiro que eu discordo dessa análise, eu acho ela uma análise de quem está aqui há 3 anos e ainda não entendeu
que o nosso futebol não tem Real Madrid e Barcelona. Não tem. O nosso futebol tem vários clubes grandes, clubes que são protagonistas recentes e que estão se colocando na condição de grandes, um país territorialmente muito extenso, uma divisão de torcidas muito diferente de vários outros centros do mundo. Sim, aqui nós temos uma arbitragem que é ruim mesmo, que distorce resultados mesmo, mas que erra para todos os lados. A minha visão sobre a arbitragem, desculpa, João Martins, assim, ela é diferente da sua, porque o que você está dizendo aqui é que a arbitragem está errando pro Palmeiras, contra o Palmeiras. Mas a arbitragem, e eu sou um crítico dela no Brasil há muito tempo, inclusive eu tenho tentado até ser um pouco mais comedido nas expressões e nos adjetivos que uso para não passar do ponto e não ser grosseiro e não dar um contra-argumento para quem quiser fugir do ponto central da discussão, porque eu acho que a nossa arbitragem é de péssima qualidade. Ela faz o nosso espetáculo piorar. Ela piora o nosso produto. Ela talvez reduza, sim, a atratividade do nosso produto fora do Brasil. Mas daí a gente falar em desonestidade, eu preciso ter provas para isso. E eu tenho certeza, João Martins, que você não as tem. Porque se tivesse, já teria apresentado. Ficar no campo da ilação, ficar no campo da acusação vazia, eu acho perigoso. E aí, quando você coloca indiretamente, nem foi a intenção do João Martins, eu tenho certeza, mas indiretamente, você está colocando sob suspeita até a campanha do líder. Tipo assim, o sistema não deixa o mesmo time ganhar seguidamente. Então, tipo assim, alguns podem fazer a seguinte leitura. Pois é, então o sistema esse ano, tal sistema, que eu não sei exatamente quais pessoas, quem compõe o tal sistema dito pelo João Martins, então o tal sistema esse ano talvez tenha entendido que é a hora do Botafogo ganhar o Campeonato Brasileiro, que ele não ganha desde 95. Algumas pessoas podem fazer essa associação automática. É perigoso. No futebol brasileiro, neste século, o João Martins, a gente teve, por exemplo, um tricampeão brasileiro. Um time que ganhou 3 vezes seguidas o Campeonato Brasileiro. Isso já derrubaria por terra o teu argumento de que o sistema... Tivemos um bicampeão brasileiro também. Ah, o sistema não gostaria. E outra, esse discurso de sistema geralmente é usado por um clube que está tentando furar a bolha, que não faz parte daquele bloco dos grandes, né? E aí ele se sente perseguido porque ele não tem voz, ele não tem tanta representatividade assim nas entidades, ele é pequenininho e tal. Então ele tá ali lutando contra o sistema. O Palmeiras não é esse clube. O Palmeiras não pode se comportar como esse clube, o clube antissistema. O Palmeiras faz parte do sistema. O sistema dos grandes do futebol brasileiro, dos clubes que dominam o futebol. Eu não estou dizendo que é algo nefasto, não. Estou dizendo que o Palmeiras é uma força do futebol brasileiro, do futebol mundial, gente. Com todo respeito, esse discurso poderia caber na boca do técnico, sei lá, do Cuiabá, sabe? Técnico do Avaí, do Goiás. Todo respeito a esses clubes, mas não do Palmeiras. Somos contra o sistema. Peraí, o Palmeiras é um gigante do futebol brasileiro, gente. Com todo respeito, eu discordo do que o João Martins diz. Se ele falar aqui dos erros da arbitragem pontuais de ontem, do jogo contra o Bahia, tem coisa para discutir. Claro que tem. Eu acho a nossa arbitragem, vou repetir, péssima. Para mim, praticamente se salva ninguém. Ninguém. Para mim, esse quadro de arbitragem do Brasil tinha que ser refundado, refeito. Zera, acaba, tira, faz de novo. Traz árbitro de fora, sei lá, cara, faz o diabo. Mas não presta, a nossa arbitragem é ruim. Mas aí falar em desonestidade, desculpa, João Martins, se você tiver alguma prova, presente. Eu acho que, inclusive, você precisa ser chamado para prestar mais esclarecimentos. O que você quis exatamente dizer com isso? Isso é muito sério. A gente não pode acusar, a gente não pode fazer acusações ao vento, com o microfone na mão, sem qualquer responsabilidade, sem qualquer prova para embasar, para dar substância àquilo que a gente está falando, gente. Por favor, não podemos ser irresponsáveis. A gente está lidando com uma massa de pessoas. Você imagina o efeito de uma massa enfurecida, inflamada por um treinador, num estádio de futebol depois de um erro de arbitragem, entendendo que há um dolo ali, entendendo que há uma má intenção deliberada ali. Olha o perigo disso. Isso é muito grave, isso é muito sério, o que fez o João Martins ontem. Mas, sobre o jogo de ontem, sim, o Palmeiras foi muito prejudicado
pelo Jean-Pierre, pela equipe do VAR, pela arbitragem péssima, mais uma vez, péssima, como eles são ruins, gente, na Arena da Baixada. Bom, falando em arbitragem, o Hulk ontem, depois do clássico com o América Mineiro, o Hulk reclamou da arbitragem, o Filipão também, inclusive o árbitro... Quem foi o árbitro? Foi o Wilton, né? O Wilton Pereira Sampaio colocou na súmula que foi xingado pelo Hulk, que foi xingado pelo Filipão e eles foram expulsos, que o Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético, em 3 momentos diferentes também teria xingado a arbitragem, o Wilton Pereira Sampaio, e o Hulk disse que depois do jogo o árbitro comemorou a expulsão dele. E aí o Hulk disse pra ele o seguinte, teria dito, né, o Wilton colocou isso em súmula, vocês estão comemorando o quê? Vocês são uma vergonha, o trabalho de vocês foi uma vergonha. E o Hulk repetiu isso várias vezes e até pediu para um cinegrafista que estava próximo filmar isso. E na zona mista, depois do jogo, o Hulk deu uma desabafada e falou, poxa, ele comemorou na minha cara, né? Ele comemorou na minha cara, o que ele estava comemorando? Chama ele aí, porque na minha cara ele chegou e comemorou. Eu não sei o motivo, mas ele gritou na minha cara. Bom, assim, isso é muito sério também, tá? O que tá dizendo o Hulk precisa ter... Tem vídeo, tem imagem disso, porque é complicado. O árbitro, ele tem a autoridade de fazer um relato em súmula, né? E a palavra do árbitro na súmula, ela é altamente acreditada, ela serve como prova, ela embasa decisões do tribunal esportivo. Mas eu confesso que o Hulk disse que a câmera pegou, né? Eu confesso que não vi esse vídeo, talvez você tenha visto. É muito estranho um árbitro comemorar. O árbitro pode comemorar uma boa atuação? Pode. Eu já vi árbitro, depois do jogo, vibrando porque deu tudo certo, mas é raro e é um gesto que deve ser evitado justamente para não gerar uma interpretação, estranha, né? Por que o cara tá comemorando na minha cara? Eu acho sobre o Hulk, já fiz vídeo aqui no canal especificamente sobre isso, sobre ele. Temos um problema com o Hulk no futebol brasileiro. O Hulk reclama demais, em excesso, mas assim, muita coisa. E, ao mesmo tempo, tem árbitro pouco tolerante com o Hulk, pouco paciente com o Hulk. Ele reclama demais? Não precisa dar qualquer falta em cima do Hulk. É uma sensação, eu não tenho prova disso. Tá vendo, João Martins? Eu não posso chegar aqui e dizer o seguinte, existe um movimento... Perdão. O resfriado tá acabando comigo. Existe um movimento coordenado dos árbitros do Brasil para expulsarem o Hulk dos jogos. Eles não querem marcar falta no Hulk. Eu não posso dizer isso. Eu não tenho qualquer prova disso. Mas eu posso dizer de uma percepção que eu tenho dos jogos. O Hulk continua reclamando muito. Várias vezes o Hulk sai do foco do jogo pelo excesso de reclamações. Isso faz muito mal ao futebol do Hulk, ao desempenho do Hulk. E várias vezes também os árbitros meio que deixam passar. Tem deixado passar. Se é deliberado ou não, eu não sei. Mas eu percebo lances onde existe falta do Hulk e essa falta não é marcada. Isso é muito sério. Lembramos que o Hulk já teve um episódio envolvendo o Anderson Daronco recente e o Hulk estava com a razão naquele episódio, inclusive. E aquilo se confirmou. Você pode buscar. Eu acho muito sério. Se existe da arbitragem uma má vontade contra jogador A ou jogador B, uma coisa é, os árbitros vão adotar o estilo de deixar o jogo correr um pouco mais. Ok. Agora, é o Hulk. Vamos fingir que a gente não viu. Enche o saco, reclama toda hora. Problema dele. Não pode. O Gabigol, que outro dia simulou pênalti, então não vamos marcar mais nada, porque se ele tá caindo é simulação. Peraí, a arbitragem não pode supor as coisas. E a arbitragem, ela precisa ser imparcial. O julgador, e o árbitro, ele está aplicando as regras do jogo, ele é um juiz, então ele toma a decisão baseado nas regras do jogo, ele tem que ser isento, totalmente imparcial. Se ele já vai com uma predisposição, uma má vontade contra A ou B, esse fulano, independentemente da camisa, eu acho que não é isso, mas, enfim, é complicado, né? A gente olha e fala, caramba, mas por quê? Por que o Hulk recebe esse tipo de tratamento? Tem alguma coisa pessoal? Não sei.
mas é estranho. Agora que o Hulk exagera muito, o Hulk não mudou nada. O Hulk, semana passada, o Atlético tomou um pau do Fortaleza, ele estava reclamando das viagens. Ora, então sai de todas as competições, Hulk. Já caiu da Copa do Brasil. O problema era a viagem, Hulk. Meio de semana agora tá tranquilão. Que os times vão estar jogando na Copa do Brasil e o seu Atlético, que foi eliminado de maneira vexaminosa contra o Corinthians, vai estar assistindo o jogo do Corinthians contra o América na televisão. Aí, se o problema era descanso, você vai ter agora no meio de semana. Então acho que o Hulk tem reclamado demais e algumas vezes sem razão. Mas que, convenhamos, o árbitro comemorar o apito final, né, depois de expulsar o cara comemorar, vibrar, gritar na cara do jogador, um árbitro, é esquisito, né? É muito estranho. Foge do padrão. Foge do padrão. Eu espero muito. Assim como eu acredito que não existe dolo da arbitragem para manipular resultados, que não existe esquema para dar o título para time A, para tirar o título de time B, eu também não quero acreditar que alguma questão pessoal, corporativista, porque o Hulk um dia comprou uma briga com o Daronco, então nós vamos comprar a briga do Daronco contra o Hulk. A arbitragem não pode se comportar assim. Aí me desculpa. Aí a minha ideia de zerar isso tudo, refundar esse quadro, mandar esses caras todos embora, essa ideia se reforça. Se eu tiver a continuar com a sensação de que pode ser isso. Porque isso não é papel de arbitragem, de jeito nenhum. Que mais eu vi do fim de semana? Vou falar do Santos já. Narrei sábado a vitória do Flamengo contra o Fortaleza. O Flamengo voltou a jogar um grande futebol. O Flamengo evoluiu no quesito físico. Você vê vários jogadores recuperados e voando. O Bruno Henrique entrou no segundo tempo voando. E o cara ficou um ano fora, uma cirurgia gravíssima, seríssima no ano passado, uma lesão muito grave. Voando. Arrascaeta, 100% fisicamente. Eu insisto que disse no vídeo de ontem, eu repito. Não há meia no futebol brasileiro com a qualidade, com a capacidade do Arrascaeta, se estiver 100%, se estiver fisicamente pronto, inteiro. Ele faz a diferença mesmo, ele é de outro nível. Gabigol voltando a ser letal, né? Tentando deixar para trás aquela fase complicada. Gerson, e aí, fisicamente foi a grande evolução do Gerson. Tecnicamente o Gerson é um cara assim diferente. E fisicamente ele estava muito abaixo. Talvez, naquele déficit físico que o elenco do Flamengo praticamente inteiro apresentava no início do ano, o Gerson fosse o jogador mais abaixo, assim, que mais sentia esse déficit em janeiro, fevereiro, março. Tá voando de novo. Ainda permite muitas finalizações ao adversário? Sim, tomou 15 do Fortaleza no fim de semana. Ainda tem uma questão de ajuste defensivo para consertar. Mas do meio para frente, as tabelas voltaram a sair, as triangulações, as jogadas que envolvem o adversário, as jogadas de arranque, que o Ayrton Lucas está jogando, que o Ayrton Lucas passa pelos adversários para chegar na linha de fundo, assim. Do meio para frente, o Flamengo está muito bem de novo. São 7 vitórias dos últimos 8 jogos. E quem descartou lá atrás, pelo momento ruim, o Flamengo das competições, errou. Sem dúvida errou, porque se trata de um grande elenco e tem hoje um treinador muito melhor do que o antecessor. Assim, eles não estão na mesma sala. Não dá para comparar Sampaoli com Vitor Pereira. Chega a ser até constrangedor. Chega a ser até meio humilhante. Não dá. Deixa eu falar do líder. Botafogo venceu o Vasco. 2-0. O Botafogo amassou o Vasco, do que eu pude ver do jogo depois, porque na hora eu estava narrando Atlético e Palmeiras. Botafogo foi contundente. Botafogo entrou com faca dos dentes. Botafogo entrou para mostrar o quão comprometido é esse elenco. Independentemente do treinador que tá lá. É o Luiz Castro, é o Caçapa, é o Luiz Flávio, é o Bruno Lage, quem é que vai chegar, não importa. Esse elenco comprou a briga pelo título brasileiro. Esse é um elenco... Existem grupos e grupos. Tem grupo que se compromete por uma causa, tem grupo que se fecha por uma causa, que se blinda, que tem um foco, que tem um objetivo esportivo claro e que vai lutar por ele. E que entende o momento de adversidade que surge e percebe que a força tem que sair de dentro dele. O elenco do Botafogo percebeu, perdemos o comandante. O torcedor está desconfiado, o torcedor está magoado. Quem tem que dar a resposta é a gente. Agora, mais do que nunca, a gente tem que se fechar por esse título. É um elenco que sabe o seu papel. Cada jogador do Botafogo sabe o seu papel a desempenhar nessa disputa pelo título. A gente percebe isso em campo, a gente percebe isso acompanhando o dia a dia, com as informações que a gente chega, com a postura dos jogadores.
Então esses 33 pontos em 39 disputados, eles não são por acaso. A história do elefante que subiu na árvore, ninguém sabe como chegou lá, mas vai descer. Ah, é o cavalo paraguaio. Já tem gente segurando a onda. Já tem gente pisando no freio. E outra, mas ganhou do Vasco, que tem 9 pontos em 39 disputados. Já perdeu 9 jogos do campeonato. Tá na zona de rebaixamento. Do Vasco é fácil. Tá bom. O Botafogo ganhou do Vasco, do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético Mineiro, do São Paulo, do Fortaleza. Falta mais o quê pra galera acreditar? Pra galera entender o que é o Botafogo 2023 no Campeonato Brasileiro. O Botafogo é candidato ao título do Campeonato Brasileiro. E neste momento é o maior favorito ao título do Campeonato Brasileiro. Não tenho bola de cristal. Não sei se vai ganhar. Não sei. Porque, como eu disse aqui, eu não sou procurador do John Textor. Não tenho procuração nenhuma para falar em nome dele. John Textor foi leal ao Luiz Castro. John Textor manteve o Luiz Castro, apesar de crises. Acreditou no projeto, acreditou no trabalho. E na primeira proposta, o Luiz Castro deu um pé na bunda do John Textor. E ainda saiu do jeito que saiu. Porque a questão não é nem aceitar a proposta financeira. Tá? Acho que não tem crime nisso. Vai ganhar mais? Todo mundo, quando sai do emprego para outro, ou é porque está muito infeliz onde está, ou é para ganhar mais. Ele não é um profissional diferente de ninguém nesse aspecto. Até aí, qual o crime que ele cometeu? Mas ele sai com argumentos vazios. Ele sai colocando a culpa em terceiros, apontando fatores que não justificam a saída, criando caso, criando clima, sabe? Ele sai mal. Ele sai de uma maneira desonrosa, na minha opinião. Tem gente que não concorda, eu acho que sim. Quando ele, por exemplo, chega e fala, quando me contrataram, por que não botaram a multa de 50 milhões? Botaram 10 milhões só. Será que eles não confiavam em mim? Porra, é porque você é o Luiz Castro. É porque você estava no alto raio. Você não veio do Real Madrid. Você não é o Ancelotti. Você não é o Guardiola. Você não é o Klopp. Você queria que a tua multa fosse quanto? Você é o Luiz Castro. Você chegou ao Botafogo com 3 títulos na carreira, sendo que só um desses 3 era um título de primeira divisão. De uma Copa Nacional. Você queria o quê, velho? Você foi bancado, inclusive acho que 10 milhões foi muito. Você foi bancado. O John Textor brigou por você, brigou com o Corinthians para te buscar, para te trazer. Você veio e tal, e sai desse jeito. E sai dizendo, se eu prestasse, tinha botado uma multa maior. Peraí, o cara te bancou, o cara segurou, o cara foi contra a cultura do futebol brasileiro, o cara foi contra a torcida, o cara manteve você. E você sai com esse papinho furado, com essa conversinha fiada. Peraí. Agora, ao mesmo tempo, eu também não acho que o John Textor é santo, porque na primeira oportunidade que ele teve para vender o Jefinho, para botar no outro clube dele, para dar uma satisfação pro torcedor do Lyon, que tava na bronca assim que ele comprou o clube, ele fez. Então, essa coisa de, o Botafogo vai ser o campeão, eu não sei. Se chegar uma proposta pelo PR no meio do ano, se chegar uma proposta pelo Adrielson, pelo Tiquinho, o Textor, ele é um investidor. O investidor do clube, ele quer o quê? Ele quer lucro. Ele quer fechar a conta. Então, pode acontecer? Pode. Mas, se esse elenco não sofrer um desmanche, se as coisas continuarem funcionando internamente bem como funcionam, salário em dia, tudo bonitinho, estrutura e tal, chegar um treinador que consiga fazer um bom trabalho, tocar o barco adiante, vocês têm dúvida de que o Botafogo vai brigar pelo título? Vocês estão malucos. Se vocês não enxergaram isso ainda, vocês enlouqueceram ou estão deixando o clubismo falar muito alto, porque o Botafogo é muito candidato ao título brasileiro, mas é muita coisa. E o Santos, esse é muito candidato ao rebaixamento. Muita coisa. Então vamos falar do Santos no final do vídeo. Eu sei que a audiência do canal tem muito santista, óbvio, porque eu fiz vídeos muito duros desde o Campeonato Paulista sobre o Santos, prevendo um rebaixamento, prevendo um risco altíssimo de rebaixamento, desde o Paulistão. E, obviamente, naquele momento de crise, muito santista entrou no canal, acompanhou os vídeos, concordou com as análises, alguns discordaram, mas a grande maioria discordou. Então, toda vez que o Santos passa por um momento delicado, eu recebo as mensagens nas outras redes. Amanhã tem vídeo do Jorge, hein? Amanhã eu quero ver o Jorge falando sobre o Santos. Amanhã eu quero ver o Jorge desabafando sobre o Santos. Já se criou um pouco esse clima, porque as pessoas entenderam, assim, que a minha análise ela é absolutamente honesta. Eu posso errar. Eu posso ter uma visão, assim, fazer uma previsão que não se confirme. Posso, eu não sou perfeito. O analista acerta e erra. Se algum analista quiser se vender pra você como o cara que acerta sempre, acerta todas, ele é um mentiroso. Só isso, é vagabundo. Só isso. A gente erra e acerta.
Quando a gente erra, o cara vem. Quando a gente acerta, geralmente a galera não fala muita coisa. Quando erra, vem uma enxurrada pra lembrar que você errou. Mas é da vida, a vida é assim, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Então, mas é honesto, assim, é como eu vejo. Eu não chego aqui dizendo algo que eu não perceba, com o qual eu não concorde, algo que eu não acredite. Eu acredito desde o Campeonato Paulista que o Santos vai cair no Campeonato Brasileiro. É a minha crença. Eu não posso afirmar, mas eu acredito que isso vai acontecer. Tomara que não aconteça. Eu torço muito. Se o Santos terminar o campeonato em 16º, é comemoração de título. O Santos ontem, gente, pra vocês entenderem o tamanho do buraco, eu ouvia o seguinte: Jorge, fica tranquilo, porque tem time pior no Campeonato Brasileiro. O Santos não vai cair. Vai chegar, primeiro, aquele papinho furado. Vai chegar um menino aí, vai vir um garoto, 2, 3 moleques da base e vão resolver como acontece todo ano. Primeiro que não acontece todo ano mais, isso é balela, isso é mentira e cadê? Pra chegar alguém da base e resolver, tem que chegar uns 10. Tem que ser o outro time de 2002, sabe? Paulo Almeida, Renato, Elano, Diego, Robinho, Alberto, tem que ser outro time. Tem que ser outro time. Não adianta chegar um, não adianta chegar 2. Esse time não tem a mínima condição, esse time é indigno. Eu vou repetir, esse time é indigno de vestir a camisa do Santos. Tem gente ali que é só ruim, tecnicamente. Tem gente ali que, além de ruim tecnicamente, não demonstra vontade em campo. Passa uma sensação de que tá nem aí. Se cair, se não cair, tá tudo bem. Com todo respeito, vocês acham que Steve Mendonça pode vestir a camisa do Santos? Vocês acham que Messias pode vestir a camisa do Santos? Vocês acham que o Lucas Lima ainda tem condição de ser uma esperança, de ser uma lucidez, um oásis de lucidez, de carregar o Santos para alguma coisa? Vocês acham, vocês acreditam, vocês juram que Luan Dias, Gabriel Inocêncio e Bruno Mezenga são contratações de peso para um clube de Série A do Campeonato Brasileiro? E olha que a passagem do Inocêncio nem é uma tragédia pelo Santos, mas vocês enxergam nível para jogar na Série A? Com todo respeito, Joaquim é jogador pro Santos Futebol Clube. Com todo respeito, gente. Olha o elenco que o presidente do Santos montou. O Santos ontem. Eu tô citando nominalmente, assim, eu não tenho nada contra esses caras, não. Não tenho, eu não conheço nenhum deles. Mas eu vejo o trabalho deles, eu vejo o que eles podem oferecer. Vocês acham que o Natan, com o nível de comprometimento que mostrou, o Natan poderia ter vestido a camisa do Santos algum dia? O Lucas Pires, que não vem jogando nada há um bom tempo, o Santos começar a temporada achando que o Lucas Pires seria o titular da lateral esquerda. Essa avaliação foi feita por quem? Qual foi a figura inteligente que achou que estava bom? Isso era suficiente para o Campeonato Brasileiro. O Santos tomou totó do Cuiabá. Eu vou voltar àquele ponto dos 4 times piores. Não, Jorge, fica tranquilo que no Brasileiro tem time pior. E aí, quando faziam a tal conta dos 4 piores, com certeza falavam do Cuiabá ou pensavam no Cuiabá. O Cuiabá meteu 3 no Santos. Com certeza citavam o Coritiba. O Santos não ganhou do Coritiba. Com certeza pensaram no Goiás. Você acredita numa vitória fácil do Santos contra o Goiás no próximo fim de semana? Você cravaria isso? Você tem certeza que isso vai acontecer? O Corinthians hoje está na mesma draga que o Santos, com o mesmo risco de cair. Pode até terminar a rodada na zona de rebaixamento. O Santos perdeu pro Corinthians. Me cita aí os 4 piores que o Santos no Campeonato Brasileiro. Me diga. Me aponte 4 times piores que o Santos no Campeonato Brasileiro. Você não vai achar. Você pode procurar e não vai encontrar. Você vai forçar a barra. Você vai falar do Coritiba. Ok. Você vai falar da performance do Vasco, mas individualmente tem mais de onde tirar do que o Santos. É porque o Vasco tá muito mal, tá uma bagunça coletiva e vários outros aspectos. Me cita mais 2. Não tem. O Santos, hoje, se nada mudar, eu vou repetir a frase ipsis literis. Se nada mudar radicalmente, grandes contratações, muitos reforços, o Santos cairá no Campeonato Brasileiro. Hoje é 3 de julho de 2023. Eu estou falando isso desde março. Eu tô nessa ladainha, nessa batida, nessa repetição cansativa desde março. Muita gente no passado não acreditou. Muita gente no passado achou que era coisa de profeta do apocalipse, coisa de quem queria ganhar engajamento fácil, coisa de quem queria criar sensacionalismo barato. Tá aí. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não me comporto assim. Eu não pauto a minha vida na polêmica.
desnecessária, exagerada. Só que eu não minto pra galera. Quando eu vejo algo grave, eu aponto. Eu acho grave. Você pode até, de repente você não achava grave em massa e agora tá vendo que era. Tudo bem. Você pode demorar a entender. Cada um tem a sua velocidade de compreensão, o seu tempo pra assimilar as coisas. Mas tá aí, gente. Tá aí. Presidente Andrés Rueda. Por onde anda o presidente? Presidente, o senhor já fez as contas para a Libertadores no ano que vem? Porque o senhor falou que a briga do Santos era pela Libertadores. Quantos pontos o senhor já fez aí a projeção até a rodada 38 para o Santos chegar à Libertadores? Ou o senhor vai esperar um convite da Conmebol, assim como o senhor está esperando o convite da CBF para a Copa do Brasil do ano que vem? O senhor é um presidente irresponsável. A primeira medida que o Santos deveria tomar imediatamente era retirar, através dos poderes constituídos, não é na força, na marra, na ameaça, de forma criminosa, não. Através dos... Onde estão os poderes do Santos, o conselho do Santos? Onde estão? Vocês são os músicos do Titanic. Vocês estão indo lá. Vocês estão indo lá ver o navio afundar e vocês estão lá deixando a melodia entrar nos ouvidos e o navio afundando. E todo mundo indo pro buraco. E vocês vão junto. Presidente Andrés Rueda, a primeira medida deveria ser retirado do cargo imediatamente. Retirado do cargo. Ou terá a oportunidade de renunciar, mas ele não terá. Ele não vai ter. Ele não é esse tipo de pessoa. Deveria ser imediatamente retirado do cargo. Paulo Roberto Falcão, que fiasco. Eu pregava no passado, o Santos precisa ter alguém. Lembra aquele jogo com o Maracanã? Segundo turno do Brasileirão, o Santos foi prejudicadíssimo pela arbitragem. Não tinha um cara lá para representar o Santos. Não tinha um dirigente. O Santos não tinha o diretor de futebol, o Rueda não estava lá, porque ele nunca tá, né? Ele nunca tá. Fico curioso para saber onde o Rueda assiste aos jogos, porque na Vila Belmiro não é. Ele nunca tá. Pô, precisamos ter um executivo de futebol e tal. Aí chegou o Falcão. Porra, o trabalho do Falcão é pífio. É uma vergonha o trabalho do Falcão. Beira o ridículo o trabalho do Falcão. Falcão, você não devia nem estar em Santos, cara. Parece que você nem curte muito, assim. O que você tá fazendo aí? Que fiasco. Tomara que a CBF leve o Falcão. Vá, que vá com Deus. Não deveria estar aí. Gente, é uma loucura. O Santos vai pegar um dinheiro agora da venda do Ângelo. Parece que nos próximos dias, segundo o Ricardo Martins, vai anunciar a venda do Marcos Leonardo. Mas olha, vai entrar dinheiro, vão vir reforços, ufa, o Santos não vai cair. Eu não confio no dinheiro na mão dessa gente. Eu não confio. Eu não estou nem falando de honestidade. Mas eu posso ter até minhas suspeitas, mas enfim, não estou falando disso. Eu não confio na competência para esse dinheiro ser bem gerenciado. Na capacidade. Quem é que vai indicar reforços para o Santos? Quem é que vai resolver os problemas do Santos? É o Falcão? É o Rueda que vai fazer as contratações? Sério? Com o dinheiro que chegar agora aí? É sério? Vocês acreditam nisso? Vai dar certo? Eu não acredito. Pode ser o Paulo Turra, pode ser o Klopp, o Guardiola. Não esquece. Com esse elenco não dá. Com esse elenco, se esse elenco for o mesmo, vai chegar ninguém, né? Aí o Marcos Leonardo tá indo embora, o Ângelo tá indo embora e não vai chegar ninguém. Esse elenco aí cai no Campeonato Brasileiro. Não tem a menor dúvida. Não, eu não tenho a menor... Espero estar errado. Se eu tivesse, eu volto aqui pra me zoar. Tranquilo. Espero muito. Esse elenco aí, se não chegar nada importante, não chegar jogador pra resolver, e jogadores em boa quantidade, qualidade e quantidade, cai e assim, fácil, no Campeonato Brasileiro. Caso Soteldo, a gente não tem muita informação do que realmente aconteceu. Se fala que o Soteldo não quis treinar no dia seguinte ao jogo com o Blooming entre os reservas, e aí o Paulo Turra falou que ia treinar, ele disse que não queria, com o Turra ele não jogaria, ligou pro Rueda, o Rueda falou, é isso mesmo, a decisão é do treinador, pegou as coisas e foi embora. E o Santos está tentando desfazer o negócio da compra em definitivo. Primeiro de tudo, a gente já ouve histórias do Soteldo em Santos há um bom tempo. Antes do Santos tomar a decisão, não é que o Santos foi surpreendido agora. Puxa, que azar, né? A gente já confirmou a intenção de comprá-lo, aí ele nos surpreendeu com esse ato de indisciplina, agora a gente está tentando desfazer o negócio. O Santos já sabia. Quem é de Santos tem informações sobre a vida do Soteldo. O Soteldo vive. Às vezes o excesso de vida prejudica um pouco a sua carreira, um aspecto pessoal. Então, assim, o Santos tinha muitas informações sobre o pacote Soteldo, o que poderia representar a compra do Soteldo, o tamanho do risco. Mas o Santos quis correr o risco.
Ah, Jorge, mas ele é o mais qualificado do elenco. Olha aí, ele não jogou ontem, o time tomou 3-0. E os jogos anteriores, o Santos não ganha 13, 12, 13 jogos. Perdi o raio das contas. O Soteldo estava em campo. Quantos jogos o Soteldo resolveu na temporada? Quantos pontos o Soteldo deu para o Santos na temporada? Para agora ser tratado como um cara imprescindível. Se o Paulo Turra chega, seja qualquer um, se chego eu lá, sou o novo treinador do Santos. Aí na primeira semana de trabalho, um dia depois do primeiro jogo, um atleta do time titular caga na minha cabeça? Não vou treinar, eu tô mandando você treinar, eu sou o comandante. Não, mas eu não vou, pega as coisas e vai embora. E o clube não me dá o respaldo para punir e afastar esse cara? Acabou, virou zona. Pode ser o Soteldo, pode ser o Marcos Leonardo, pode ser o Messi, pode ser o diabo. Não pode. No clube existe comando, existe liderança. O Soteldo não é maior que o Santos. O Soteldo eu não tô nem fazendo trocadilho com a estatura do Soteldo, não. Ele é desse tamaninho perto do Santos. Desse tamaninho. O problema é que as pessoas que comandam o Santos são menores ainda. Mas o Paulo Turra está tentando para chegar a colocar pelo menos um pouquinho de ordem no vestiário e de espírito competitivo no vestiário, de respeito no vestiário do Santos. O Soteldo disse que vai se pronunciar. Pode ser que ele apresente uma história totalmente diferente, uma justificativa para o ato. Mas o que a gente tem até agora, do que a gente sabe até agora, defendeu o Soteldo? Então, como ele é tecnicamente o melhor jogador do time, ele pode fazer o que ele quiser. Se ele ainda tivesse dado, sei lá, 15 pontos pro Santos no campeonato, puta, a gente tá numa merda tão grande, vamos ter que engolir o Soteldo, tudo bem. Não é o caso. Me desculpa, não é o caso. Quer defender o Soteldo cegamente, você faz o que você quiser. Tá tudo bem. Eu não. Não é o Messi. E nem se fosse, teria defesa num episódio como esse. Bom, terminando assim o resumo, não deu pra falar de todos os jogos, eu não consegui acompanhar tudo da rodada, mas o que eu achei de mais, assim, impactante tá aqui. Vale destacar o momento fantástico do Grêmio, do Renato Gaúcho. Fantástico, e eu tô devendo sim um vídeo sobre o momento do Grêmio, e farei em breve aqui a sequência impressionante, o time vice-líder do Campeonato Brasileiro, e vocês sabem o quão cansativo é pra mim o personagem Renato Gaúcho. Assim, eu sou zero fã das coletivas do Renato, da postura do Renato muitas vezes, do personagem que ele cria, mas tem algo sobre o Renato que eu sempre repito, o Renato é um baita treinador e estudioso. Ele pode vender pra você a história de que ele é boleiro e isso por si só faz a diferença. Não, Renato é estudioso, Renato sabe montar times, Renato é um ótimo gestor de elenco, o Renato faz os times dele jogarem pra frente, jogar bonito, o Grêmio joga bonito, o Grêmio joga pra frente, é legal de ver e é vice-líder do Campeonato Brasileiro com méritos, jogando um belo futebol. Em breve eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, mas assim como a gente não pode subestimar o Botafogo, não subestimem o Grêmio. O Grêmio vem crescendo muito de produção ao longo de 2023 e isso é muito mérito, claro, do elenco, a presença do Soares, mas do Renato Gaúcho, que eu insisto, é um personagem, pra mim, chatíssimo, mas é um ótimo treinador dentro, claro, dos parâmetros do futebol brasileiro. Bom, comenta aí, faz a tua análise sobre esses assuntos que a gente levantou, algum que você acha que tenha faltado no vídeo, deixa o like se você ficou até o final. Boa semana pra todo mundo, juízo. Vocês pediram o vídeo de resumo da rodada? Olha o que deu aí, 38 minutos de vídeo, a culpa é de vocês. Boa semana e tchau.